E hoje nós temos a alegria grande de ter aqui conosco o Dr. Dagoberto. Ele é médico, mas é também doutor em medicina. O doutor Dagoberto, sim, dá para chamar de doutor, né? Porque ele fez doutorado em medicina e ele sempre exerceu a sua atividade de médico, mas também professor, ensinando alunos de medicina. Por isso, nos alegra muito a sua presença aqui hoje. A alegria minha, padre, de participar de um programa tão rico como esse, e que faz tão bem as pessoas. Bem-vindo. Vamos começar falando sobre você, porque você escolheu ser médico. A nossa vocação, aquilo que a gente descobre na vida também como missão, muitas vezes tem uma origem, ou aconteceu alguma coisa, ou você viu alguém, olha, isso me chama a atenção, eu quero também um dia ser como essa pessoa. Como é que foi a sua vocação para a medicina? Na realidade, eu sou o primeiro médico da minha família, e por incrível que pareça, no antigo terceiro ano do segundo grau, eu estava numa dúvida muito importante do que eu seria na minha vida. E aí eu li um livro chamado A Cidadela, de Jay Cronin, e esse livro descrevia a vida de um médico no país de Gales, no século XVIII, trabalhando, exercendo sua profissão, cuidando de mineiros que desenvolviam tuberculose. Ou seja, eu decidi que eu ia querer ser como essa pessoa pelo espírito que ele tinha, né? E isso é uma situação que eu sempre falo para os meus alunos. A gente pode desenvolver nossas potencialidades e se tornar pessoas muito realizadas, né? Mesmo sem ter uma vocação que leve, por exemplo, como o sacerdócio, né? Que a pessoa tem que se decidir e tem que ser muito intenso nessa decisão no início. A construção da vida da gente depende de nós mesmos, né? E quanto mais nós nos dedicarmos àquilo que nós estamos fazendo, mais nós passamos a gostar daquela situação, né? Mas você, então, já percebia em você um impulsionamento também a fazer o bem, a servir, porque certamente. Porque certamente esse livro já disse, não, eu quero ser como esse médico aqui, eu quero ajudar pessoas. Eu acho que a primeira condição para ser médico é gostar muito de outras pessoas, mas não se gostar do ponto de vista teórico ou conceitual, mas gostar de cuidar das outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas estejam numa situação de sofrimento muito importante. Se importar com as outras pessoas amparar as outras pessoas quando elas precisam. Essa é a condição essencial para ser médico. E nessa questão de se importar com pessoas, você é uma pessoa hoje realizada no exercício da medicina e também no exercício da educação, porque Sim. Você educa outros médicos, você inspira pessoas que querem buscar medicina. Nesse itinerário, o que você destaca, assim, uma pessoa, padre, isso aqui eu fiz e eu acho que foi muito importante para mim, para minha realização. O senhor tem alguma coisa de lembrança nesse sentido? Tenho. As coisas mais importantes que aconteceram comigo para eu me tornar um professor melhor e um médico melhor foi ter estado do outro lado. Quando eu estive doente, e mais, por exemplo, eu tive um câncer, então vivi o outro lado. Quando eu presenciei os sofrimentos dos meus familiares e tive que lidar com isso, essas foram as coisas mais importantes para a minha trajetória, para conseguir entender realmente o que os outros estão sentindo e, com isso, ter mais chance de poder ajudá-los. Isso que o senhor diz é importante, porque faz com que o seu exercício se humanize mais, né? Porque eu vejo como padre também. Uma coisa é tentar ajudar o sofrimento do outro, porque as pessoas, elas têm sofrimentos. Quando elas pensam, também tem ainda muito essa ideia de buscar a Deus no sofrimento, mas elas querem uma palavra. E a palavra não pode ser só teórica. A vida ensina,
a experiência ensina. Então você aprendeu certamente com isso. E nessa questão de que a vida ensina, você certamente também passa para os outros essa sua melhor experiência. Hoje, o que é preciso dizer para um estudante de medicina? Que ele está aí querendo, eu quero ser médico. O que tem que dizer para eles que o senhor acha fundamental? O que tem que dizer de mais importante é que a cura das pessoas, a busca da cura das pessoas é extremamente relevante. Mas existe uma infinidade de situações em que um médico e os outros profissionais da área da saúde não conseguem curar as pessoas. Na realidade, isso é a maioria das pessoas a gente não consegue curar mesmo. Conseguimos curar infecções, conseguimos curar câncer, mas grande parte das doenças que mais aumentam no mundo hoje, que são as doenças crônico-degenerativas, que vêm com a idade, tudo, nós conseguimos compensar. E essa situação de compensação, ela requer que nós tenhamos uma convivência longa com as pessoas. Essa convivência longa pode ser muito engrandecedora e prazerosa e recompensadora, se nós temos mesmo a vontade de ajudar as pessoas, ou ela pode ser uma situação que oprima a pessoa que não está preparada para isso. Então, muito mais do que curar, uma das principais missões da medicina é aliviar o sofrimento e dar apoio às pessoas. E por isso que eu tenho me dedicado bastante nesses últimos tempos a entender como é que é o processo final da vida das pessoas, né? Quando elas começam a ficar doentes mais gravemente e que experimentam um sofrimento em que necessitam muito mais de apoio de outras pessoas do que quando elas não estão tão doentes. Então, essa é uma coisa importante. Ou seja, a pessoa tem que se dedicar mesmo a isso, né? A ajudar as outras pessoas. Essa questão daquilo que o senhor fala de... Hoje tem muito a ideia de ajudar as pessoas a ter morte digna. Isso evoluiu agora nos últimos tempos, porque eu acompanho até algumas médicas que trabalham com cuidados paliativos. A pessoa já tem o diagnóstico de fim de vida, mas nessa hora se percebe que é uma hora importantíssima de recuperar a vida em si mesma. Isso mesmo. Os cuidados paliativos tiveram uma evolução ao longo de séculos. Assim, a primeira notícia mais estruturada que se tem historicamente era de Santa Fabiola em Roma, em que ela fez um xenodóquio, era o nome de um hospital em que ela ajudava doentes, né, que vinham ao porto de Roma, proveniente de várias outras cidades ou países, para comerciar, e que ficavam doentes. E, a partir daí, começou a se desenvolver, mas muito lentamente. Isso era o século V depois de Cristo. Mas a Organização Mundial de Saúde reconheceu a importância dos cuidados paliativos só na década de 90 do século passado, para ver toda a trajetória e como isso tem mudado do ponto de vista, ou é importante mudar do ponto de vista do que se espera que um médico faça, além de usar toda a técnica possível para tentar curar a pessoa ou mitigar da melhor maneira possível as suas doenças, né? Nesse sentido, o que acontece é que, se nós não temos essa consciência, o uso da tecnologia ele pode ser fútil. Ou seja, usar tudo que se pode usar como recurso técnico para uma pessoa, talvez não seja a melhor coisa para aquela pessoa. Talvez a faça sofrer muito mais. Por exemplo, uma pessoa que está gravemente enferma e que não teria indicação de ir para uma UTI, mas por culpa das pessoas que a circundam, porque a vida moderna faz com que essa culpa aflore, porque a gente não consegue se dedicar da maneira como deveria se dedicar aos seus familiares, aos seus amados, né? Isso traz uma situação de culpa importante.
Isso pode levar a forçar a pessoa a ir para uma UTI. E aí ela vai acabar os seus dias, por exemplo, sem resolver o seu problema, mas longe dos seus familiares, isolado, morrendo sozinho. Essa questão, eu acho que quando a gente fala em ortotanásia, distanásia, eutanásia, então a eutanásia é aquele que quer abreviar a vida. Ortotanásia significa a morte certa. Então seria, na verdade, porque eu vejo que tem muitas famílias que de fato não compreendem e querem manter a pessoa viva a todo custo, mas os médicos sabem, quem é da saúde já sabe que a morte mais digna seria acompanhar sem colocar toda essa técnica para deixar a pessoa vegetando. Mas isso as famílias estão compreendendo mais? Algumas sim, outras não. Isso é um outro papel importante do médico, porque, voltando aos cuidados paliativos, cuidado paliativo não é um cuidado que se deva empregar só quando a pessoa está à beira da morte ou sofrendo muito. Quando um profissional médico ele compreende que o quadro clínico daquela pessoa inexoravelmente vai evoluir mais cedo ou mais tarde para uma situação de sofrimento importante, é extremamente indicado que esse médico comece a preparar as pessoas, tanto o paciente, a pessoa que está doente, como seus familiares, para que eles tenham tempo de elaborar essas situações. Eu vou fazer uma figura de linguagem, ou um exemplo bem prosaico, assim, para que os telespectadores compreendam o que eu quero dizer. É muito diferente a gente ir num velório de 2 jovens, né, em que um morreu de acidente de automóvel, sem que a morte fosse esperada ou prevista, e de outro jovem que, por exemplo, morreu depois de uma doença, pode ser um câncer, que o consumiu durante meses e meses e meses. Num lado tem desespero, no outro velório, por exemplo, pode ter até o agradecimento pela cessação do sofrimento. Então, isso é importante. As pessoas têm que se preparar para isso. E isso é um processo longo e que precisa do protagonismo de cada pessoa. No Brasil, nós já temos uma figura legal que se chama testamento vital, em que as pessoas podem comunicar ao médico e aos seus representantes legais até o quanto elas querem ir no seu tratamento. E dali não passar para manter especialmente a sua dignidade. A eutanásia, na realidade, do ponto de vista médico, ela é classificada como a boa morte, né? Mas, na realidade, é o término intencional da vida. Ou seja, o médico pode agir diretamente ou indiretamente para que aquela pessoa faleça em determinado ponto. Eu não concordo com a eutanásia, padre, porque as condições para fazer eutanásia são muito rigorosas e dificilmente na prática diária se encontra condições que satisfaçam todos os pré-requisitos para se poder fazer eutanásia. Por outro lado, o que a gente tem muito comumente se chama distanásia, que é a morte com sofrimento. Então, a pessoa isolada dos seus familiares, cheia de catéteres, tubos e outras coisas, sem que isso leve a nada. A ortotanásia, na realidade, é a morte na hora certa, mas por quê? Porque tanto o médico, à luz do melhor conhecimento científico, e em concordância com os familiares e com o paciente, determinam que, depois de um certo ponto, o que a gente tem que fazer só é não deixar a pessoa sofrer e deixar a doença transitar no seu curso natural. E dentro disso, o senhor tem falado sobre essa mudança, mas teve uma pessoa que foi extremamente importante para isso, que foi o Papa João Paulo II. Que eu estava lembrando aqui. Até o Papa João Paulo II, a vida era o principal valor. E não quer dizer que deixou de ser o principal valor, mas a vida com dignidade. E o Papa João Paulo, quando estava naquele seu sofrimento muito intenso, né, por várias pneumonias, por doença de Parkinson, com traqueostomia, disse: até aqui nós vamos. Daqui para frente, a minha doença vai cursar como ela tem que cursar e eu vou
morrer com dignidade. Isso mudou o mundo. Sim, eu acho que esse exemplo que o senhor recorda, que eu estava aqui já lembrando e ia citar, é porque, como tem muitas famílias que querem distanásia, quando você quer prolongar a todo custo a vida do teu amado, da pessoa que é tua querida aí. Ou a eutanásia, aqueles que dizem, não, eu tenho direito sobre a minha vida, então eu quero uma vacina aqui letal porque eu não quero sofrer. Nenhuma nem outra. A igreja também não aprova nem a distanásia, nem a eutanásia. Mas a ortotanásia é exatamente morrer, todos temos que morrer, mas morrer de forma digna, correta, depois de ter feito tudo. De ter feito tudo dentro... Feito tudo que é pertinente. Eu queria ainda lhe perguntar algo existencial seu, porque Sim. você disse a motivação primeira da medicina, claro, rapidamente, depois que o senhor passou pela doença. Sim. Aquilo que eu posso perceber, já captando do senhor, que o senhor é uma pessoa transparente, é uma pessoa livre, é uma pessoa do bem, amorosa. O que é, depois da sua doença especialmente, o que se tornou mais importante também no seu exercício, tanto da medicina quanto do ensino? O mais importante para mim é viver o dia de hoje. Essa é uma ilusão humana de que a gente consegue planejar muito bem o seu futuro, né? E se nós formos ver, a gente não sabe, se eu sair da minha casa e for comprar um pão na padaria da esquina, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu só tenho a ilusão de que possivelmente eu vá conseguir fazer isso. Então, viver o dia de hoje é bem importante. E essa é uma das coisas que eu mais uso para tirar o foco das pessoas que têm prognósticos muito ruins, né? Ou seja, tem um câncer avançado, alguma coisa de como é que eu vou estar amanhã? Não, nós vamos aproveitar o que tem hoje. Isso é importante, porque é isso que existe. Essa é uma situação que é importante. E a outra é a seguinte, a receita mais certa para nós sermos infelizes é buscar a felicidade. O que a gente precisa é viver os momentos bons e felizes, porque os momentos bons e felizes só existem porque existem os maus momentos. Então, temos que aproveitar as duas coisas. Então, nós estamos aqui conversando com o Dr. Dagoberto Vanoni de Godoy. O senhor tem esposa, filhos? Esposa e filhos. E os filhos, tem alguém que está para estudar medicina? Como Não, é que é? Na realidade, elas já estão formadas. Uma filha é médica e outra filha é psicóloga. As duas na área minha esposa é psicóloga. Da saúde. Sim. O que o senhor não disse aqui para as pessoas que estão em casa, que querem ter mais qualidade de vida? Porque hoje, com pouco ou com muito, porque tem pessoas pobres, mas que elas conseguem ter uma qualidade de vida porque têm a dignidade básica e elas aprendem a viver com aquilo que têm. Tanto para os cenários diferentes, o que é mais importante para ter qualidade de vida? Eu acho que é valorizar o que se conquistou mesmo. E não ficar numa busca interminável por objetivos que não engrandeçam a nossa alma e o nosso espírito. É esse o ponto principal, na minha opinião. As pessoas que buscam continuamente um objetivo material, vamos dizer assim, elas, quando atingem esse objetivo material, elas se esvaziam. É o vazio existencial. E isso é uma situação que nos traz muito desespero, porque é uma busca que nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Então, eu acho que nós temos que nos voltar para dentro de nós mesmos, né? E reforçarmos o nosso espírito. Eu acho que essa é uma coisa muito, muito importante e que temos bastante dificuldade nos dias de hoje, porque o potencial de distração que a nossa sociedade coloca para as pessoas, para que se distraem de si mesmas, né? Tem pessoas que vivem a vida inteira se distraindo de si mesmas. Quando começa a chegar o fim da vida, elas dizem, mas eu passei tão distraído que eu não vivi a minha vida. Né? Então, esse eu acho que é um dos caminhos. Diante disso, daquilo que o senhor diz,
a sua conexão com Deus é através do trabalho? É através do silêncio? Como é que é? É através das minhas atividades todas. No silêncio ou no trabalho. Uhum. É através daquilo que o senhor faz que o senhor se sente conectado. Porque, veja que esses dias entrevistei um médico, que provavelmente o senhor conhece, que eu admiro muito, Dr. Antônio Frasson, que é o Papa da Mastologia do Brasil, é um dos grandes da mastologia. Ele disse: padre, quando eu estou lá fazendo cirurgia e me sinto apertado, eu digo: olha, Jesus me ajuda, Deus me ajuda, aqui me inspira aqui, porque eu estou precisando ajudar essa pessoa. Então, isso. Eu acho que o seu trabalho também, esse serviço, a questão de servir os outros, Deus está ali, né? É isso mesmo. Bom, muito obrigado pela sua partilha. Eu que agradeço. Tá bom? E continue fazendo bem, servindo e sendo feliz, assim. Igualmente. Tá bom? Obrigado, viu?